Este é o Sempre em Movimento, o seu podcast sobre saúde e inovação. A cada episódio, um novo olhar com diferentes especialistas do setor. Venha com a gente aprender e, é claro, se inspirar. Olá, hoje nós estamos mais uma vez no nosso programa Sempre em Movimento. O objetivo aqui é a gente conversar sobre gestão, sobre segurança do paciente e sobre hiperbárica. Então, cada dia vem um convidado especial para a gente conversar um desses temas. Hoje eu estou aqui com o Dr. Fernando Pompeu, diretor médico da rede de hospitais de São Paulo, da rede São Camilo. Então é importante a gente identificar bem, ele vai se apresentar um pouco, é um prazer recebê-lo aqui. Você tem um desafio muito grande, está numa cidade como São Paulo e dirigindo uma rede de hospital no meio de um desafio enorme que é o sistema de saúde privado hoje no Brasil. Por favor, Fernando, apresente-se um pouco aí, conta um pouco da tua história aqui para a gente. Oi, Branco, muito obrigado pelo convite, agradeço assim, de coração essa oportunidade. Estar hoje na rede São Camilo é uma glória para mim, acho que é muito importante a posição, o hospital, a rede, e poder representar aqui a gestão, representar a rede de hospitais São Camilo de São Paulo, para mim é muito gratificante. Então, novamente, a oportunidade da gente poder conversar aqui sobre gestão, poder conversar um pouco sobre a nossa história. Eu, de formação, sou médico, cirurgião do aparelho digestivo e de transplante de fígado. Comecei minha carreira fazendo transplante de fígado, me especializei fora do Brasil e tive a oportunidade de começar a carreira de gestão comandando uma equipe, coordenando uma equipe de médicos cirurgiões. Eu tinha 30 anos na época quando comecei, eu olhei para o lado, só tinha pessoas mais velhas, maduras, cabelo branco, falei, o que eu estou fazendo? Comecei a estudar gestão, comecei a estudar pessoas e a partir daí uma trajetória coordenando pronto-socorro, depois como gerente e atualmente como diretor médico da rede de hospitais São Camilo de São Paulo. Então, é um prazer e espero poder contribuir um pouco no nosso canal. Beleza, muito bem, Fernando. Vamos falar um pouco como é que a gente engaja a equipe em 3 hospitais diferentes, hospitais que são diferentes, né? Você tem hospitais de localizações distintas, mas também de corpo clínico distinto. Como é que você engaja essa turma? Qual é o desafio que você mais tem em mente, assim, que você quer implantar uma nova estratégia nos hospitais? Como é que você engaja o profissional médico? Ótima pergunta. Não existe uma forma mágica, uma resposta, e não é que o que eu faço está certo ou está errado. Acredito que primeiro é alinhamento de propósito. Não existe nada que a gente vá fazer, engajamento, se a gente não tiver um alinhamento de propósito. Se os colegas, se os profissionais, tanto faz médico, profissionais da enfermagem, área da saúde, não tiverem alinhado com o propósito da diretoria, da rede. Então, o importante é a gente ter um propósito alinhado. Como você bem disse, nós temos 3 hospitais. A rede é composta pelo Hospital São Camilo Ipiranga, São Camilo Santana e São Camilo Pompeia. São 3 hospitais de tamanho diferente, em regiões diferentes, classes de atendimento diferentes e médicos de perfis diferentes. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, atuar um pouco diferente de cada um para responder a cada necessidade, mas de uma forma planejada, corporativamente, alinhada ao planejamento estratégico. Então, desde o planejamento estratégico na elaboração, na decopagem dos resultados, dos indicadores, nós trazemos um alinhamento corporativo e cada unidade as suas peculiaridades. Muito bem. Queria te perguntar uma coisa que é extremamente... Como você consegue trabalhar as metas num mercado que é extremamente complicado, né? Porque hoje a gente diz assim, nós precisamos crescer o faturamento em 10% em 2025, só que o mercado tem toda uma política, né? O Seguro-Saúde vem mudando suas políticas, né? Hospitais que têm uma presença muito grande no pronto-socorro, precisa de uma boa estratégia, porque os convênios também estão oferecendo isso, um primeiro atendimento por telemedicina. Como você vê tudo isso, Fernando? O mercado de saúde, ele nunca é estável, nunca foi e nunca será. A gente sempre vai ser necessário mudanças e adaptações. Então, nós, os hospitais, eles não vivem sozinhos, a gente precisa entender que existe uma parceria com as operadoras de saúde,
parceria com os fornecedores, parceria com os médicos, parceria com os pacientes. Então a gente vive num ecossistema onde todos precisam estar contribuindo para a sustentabilidade do sistema. Então não adianta um hospital achar que uma atitude que ele tem um maior benefício não vai trazer um malefício para alguém. Nós precisamos pensar nisso. Então, para a gente poder equalizar isso, as estratégias elas precisam estar alinhadas e claras, transparentes e atrás de métricas, de números, de resultados que façam com que o hospital tenha a sua sustentabilidade. Então, a operação, a ponta tem que saber qual o indicador que ele está atuando, a média gerência saber o indicador, o resultado que ele está trazendo para a unidade, a diretoria buscando os seus indicadores estratégicos. Então, a discussão dos resultados em todos os níveis de uma forma clara e transparente. E você usa alguma ferramenta para olhar o desfecho dos pacientes, alguma coisa que você atrela àquela equipe, se ela está dando um bom resultado ou não, o quanto ela está comprometida? Hoje a performance das equipes médicas é um grande desafio, sim. Né? Porque por um lado você chama o cirurgião para operar no seu hospital e ao mesmo tempo você quer uma performance dele. Como é que a gente trabalha isso numa rede? Novamente, alinhamento de propósito, transparência, vou falar isso sempre porque isso é a nossa característica. Ferramentas dentro do hospital nós temos, plataforma do DRG que a gente utiliza, é uma das ferramentas que a gente utiliza. Os indicadores estratégicos que a gente utiliza no BSC, a gente também apresenta para os nossos médicos, então, cirurgiões, que não você falou, a gente traz comparação das métricas de volume, de resultado, de tempo de permanência, comparando a equipe com o hospital. A gente não expõe o nome de médicos, de equipes, a gente faz isso de uma forma transparente, porém respeitando, né, a equipe de cada um e sempre objetivando crescer eticamente, do ponto de vista claro e ético onde a gente pode crescer. Outras ferramentas que a gente utiliza além do DRG são Excel e aparelhos assim, o Power BI, que a gente faz a transformação. Então, os dados, eles através do Power BI giram informações e conhecimento para a gente poder comparar as equipes e as performances das equipes. A rede de Hospital São Camilo, os hospitais de São Camilo sempre tiveram uma presença importante, até porque o nome é nacional e você tem um trabalho muito feito, né? Nós podemos considerar que são hospitais que pode acontecer o que acontecer, a população está sempre lá, né? Você vê Santana, você vê o Ipiranga, você vê a Pompeia, são em que a comunidade do entorno frequenta muito o hospital. E aí você tem que decidir sobre inovação, tá? Como é que você faz, qual é o critério que você faz para colocar um robô? Que hoje todo cirurgião, todo mundo operava antes sem robô, hoje só querem operar com robô, é um desafio muito grande, né? E como é que se faz essa escolha? Como é que você vê o retorno da robótica? Será que ela realmente dá aquele resultado? Será que a fonte pagadora está entendendo esse processo, como ele diminui lesões, diminui dano, menor tempo de permanência? Ele entende isso, ele só vê o preço, que é um dos grandes desafios. E o colega médico, como ele vê isso? Ele quer porque quer ou ele está comprometido com a transparência, com o resultado dessas inovações? É uma pergunta desafiadora, né? Porque a inovação não só em tecnologia, mas pessoas, aparelhos, e a gente precisa entender que não é porque apareceu no mercado que vai dar certo, que a gente precisa sair fazendo. No caso do robô, por exemplo, a gente fez um estudo, fez uma análise de mercado, foi optado por escolher uma única unidade. Então, nós temos hoje um robô na unidade de Pompeia. Então, optamos por manter nessa unidade apenas um robô, uma plataforma recente, e dessa forma trazemos os médicos das outras unidades para operar ali. Então foi feito um estudo de retorno, obviamente que é um investimento alto, caro, onde as operadoras atualmente não fazem a cobertura e faz-se necessário que o paciente arque com esses custos. Nós, do lado do hospital, a gente pode fazer subsídios para a equipe médica, para a equipe dos pacientes, utilizem a plataforma que tragam ganhos. Então, precisa ter um ganho
descrito na literatura, tem que ser uma tomada de decisão baseada em evidência. Então, com essa evidência científica, aí a gente pode fazer a incorporação de uma tecnologia como o robô. Outras tecnologias a gente discute muito a implementação, inteligência artificial, ferramentas, e numa escala talvez menor, a gente faça estudos de viabilidade para depois aumentar o ganho de escala e fazer, acho que corporativamente falando. Fernando, me diga uma coisa. Quem é mais difícil no hospital? O médico, a enfermeira, o gestor hospitalar, o executivo, ou os fornecedores, ou as operadoras? Qual é o segredo para lidar com diferentes agendas dentro do hospital? Eu não sei se eu vou responder da forma correta, mas eu acho que o segredo é atuar de maneiras diferentes. A gente, como quando você faz gestão, a gente utiliza habilidades diferentes. Hoje a gente enfrenta uma dificuldade com as operadoras para receber os valores devidos. Então, com eles a gente tem que ter uma negociação e uma cobrança desses ativos. Com os médicos, a gente precisa que eles se alinhem aos nossos protocolos e protocolos institucionais. Então, de uma forma que eu tenho que pedir que ele atue de uma maneira que seja razoável para nós e a liberdade do médico. Para os enfermeiros, a gente dá liberdade para ele atender de uma forma que ele não se sinta coagido ou que a gente está proibindo por algum motivo. Os fornecedores entenderam nossas dificuldades de pagamento, nossas dificuldades de adequar os materiais com as novidades que eles trazem, e a gente nem sempre utiliza por conta de problemas sistêmicos. Então, cada stakeholder da saúde, a gente atua de uma maneira diferente e sempre com o mesmo propósito, sempre atender bem o paciente. Então, não tem nenhum tão difícil, né? Assim, todos é uma estratégia. Mas hoje, essa interface, né? Trabalhar com diferentes diretores técnicos em cada unidade e você ainda tem um diretor clínico. Como é que é essa relação? Essa conversa toda, Fernando, não é sentindo que tem muita gente que ouve a gente e a gente está tentando passar para ele as experiências da dificuldade, né? Porque isso é uma contradição. Eu tenho um diretor técnico, tenho um diretor clínico, ainda tenho um diretor geral em cima. Isso é muito... E como é que eu faço a gestão disso? Qual é o papel de cada um? O diretor clínico é uma pessoa muito importante dentro da instituição. Ele é o representante dos médicos. Ele foi eleito para representar os médicos. Ele é a voz dos médicos. Então a gente precisa ouvir. O diretor clínico, ele precisa ser levado em consideração, o que ele traz, as necessidades, as ansiedades, as mudanças, as reivindicações. Então, o diretor clínico ele é uma função importante e tem que ser nosso parceiro. Então, não adianta o diretor técnico e o diretor clínico não se conversarem, não alinharem os propósitos, as decisões. Eles precisam estar juntos, né? E entendendo em que mundo que existe. Existe o mundo corporativo, existem os indicadores, os resultados da instituição. Então, precisa ter o alinhamento dessas pessoas, do diretor técnico, do diretor executivo, do diretor clínico, para que os resultados sejam alcançados. Todos precisam estar remando do mesmo lado. Então, o diretor clínico faz uma função muito importante de apoio à diretoria. E a gente não tem nada diretamente relacionado a ele. Quem escolhe o diretor clínico são os médicos. Não é a diretoria, não é o board da instituição. Muito bem. Se você tivesse hoje que dar um conselho para um diretor técnico que está começando, o que você aconselha? Para ele desistir, para ele continuar? Não, o diretor técnico, ele, por princípio, ele é um médico responsável pela instituição. Então ele tem que ter ética, transparência, pensar como se fosse ele, sabe? A empatia. Então, quando ele for tomar as decisões, quando ele tiver que tomar uma decisão ou A ou B, pense, e se fosse comigo? E se fosse eu o médico que estivesse nessa situação, o que eu gostaria que fizesse comigo? Isso já acredito que alcança os resultados mais rápidos. Então, quando eu estou lá dentro das discussões, buscando os resultados, eu penso, se eu fosse o médico que fosse fazer essa cirurgia, ou se eu fosse o médico que estivesse executando esse protocolo, o que eu gostaria que tivesse na minha frente? Qual é o material que eu gostaria de utilizar? Qual é a conduta que eu gostaria de fazer? Então, se eu tivesse que dar uma dica para alguém recém-chegado nessa cadeira, põe-se você na posição do outro. E isso
vai fazer as decisões serem tomadas de uma maneira mais clara e transparente. A segurança do paciente talvez seja um dos grandes temas, né? A população, de uma forma geral, hoje está insatisfeita com o sistema, né? Ela não só reclama, por vezes, por não ser atendida, mas por eventos adversos, né? Muitas vezes você faz uma cirurgia, não faz a profilaxia da TEV, e aí o paciente desenvolve um tromboembolismo venoso, que pode até 15%, né, das embolias pulmonares, 25% o quadro abre com morte súbita. Então, é obrigatório a gente fazer a prevenção. Como você enxerga isso? Quando se viola protocolo? Como a gente tem, como nós estamos lidando com isso? Como você vê que a gente pode seguir? Porque as práticas de segurança estão bem estabelecidas. Só pegando o exemplo da TEV, tem mais de 30 anos que está estabelecida, mas a gente não consegue garantir 100% das vezes. Como você vê a questão da violação do protocolo multidisciplinar, não só do médico, mas da enfermagem? Isso é um retrato da cultura de segurança. Independente de quem viola um protocolo, a gente precisa corrigir essa rota, né? Então, nunca de uma maneira punitiva. Então, a gente precisa ter desenhado muito bem eventos, então classificação de eventos, maneiras de fazer análise do evento e de, a partir desta análise multidisciplinar, trazer planos de ação para que não se repita essa violação desse protocolo. Lá na rede de hospitais São Camilo de São Paulo, acreditamos que a segurança é algo estratégico. Então, é discutido a nível estratégico os eventos, os protocolos. Então, um dos desdobramentos do BSC, a gente discute a qualidade dentro da instituição. Então, se eventualmente algum paciente teve uma quebra do protocolo, existe a discussão dentro do núcleo de segurança do paciente que traz para a diretoria quais foram os planos de ação e o acompanhamento desses planos de ação. Então, sempre com bastante calma, para não punir ninguém, porque sempre tem o medo da segunda vítima, então a gente tem que acalmar também esse profissional de saúde para que não tenha danos a ele, mas a gente precisa corrigir rotas e evitar que esses protocolos sejam quebrados. Vamos lá. Então, me diga um momento que marcou sua vida como diretor técnico, tanto como um momento ruim, como um momento de satisfação. Você lembra algum tanto? Porque isso é importante relatar. Aqui é o momento da gente conversar abertamente, para a gente ficar à vontade, mas isso é importante. Você falou de empatia, você falou de várias coisas importantes. É importante que a gente toque nesses momentos. O que realmente deixou assim, puxa, eu não nasci para isso, ou esse momento foi um momento mágico que eu tive muita satisfação. Eu acho que faz parte do ser humano se questionar. A gente é um eterno insatisfeito e por isso a gente cresce cada vez mais. Momentos felizes, graças ao trabalho e ao bom Deus, eu tenho vários. Então, a gente, na rede de hospitais, a inauguração de um pronto-socorro especializado em pacientes com mais de 60 anos foi um momento importante da trajetória. A reinauguração da Câmara Hiperbárica para a unidade Pompeia foi um ponto importante da retomada do crescimento do hospital. Então, eu posso relatar diversas decisões que fizeram com que o hospital hoje cresça novamente num período pós-pandemia. E momentos de tristeza ou momentos que eu me questionei são aqueles momentos que estão atrelados a desfechos ruins a pacientes, né? Então, quando tem um evento onde o desfecho óbito acontece e sabemos que poderia ter sido diferente por conta de alguma quebra de barreira ou por algum processo, isso me deixa muito chateado e fala, poxa, por que aconteceu? Então, infelizmente, isso acontece. Tiveram não necessariamente um óbito, um evento simples, a gente já deixa o questionamento sendo feito. Então, você falou de um TEV, então a gente teve um TEV, um protocolo TEV recente quebrado que também fiz o questionamento, por que a gente aconteceu isso? Por que a gente não interrompeu teoria do queijo suíço, né? Vários fatores que deixaram isso acontecer. Mas acredito que com propósito, com perseverança, com maleabilidade, a gente trabalha para que isso nunca mais aconteça e no dia seguinte, animação e força, porque o diretor ele tem que ter a equipe embaixo motivada. Se ele está desmotivado, a equipe vai desmotivar. Então o diretor tem que estar motivado.
Para terminar, deixe uma mensagem aqui para os profissionais de saúde, aqueles que estão começando em diferentes cantos do país, e que a realidade é a mesma, seja numa cidade pequena, seja numa cidade do tamanho de São Paulo. Quando eu decidi fazer medicina é porque eu queria cuidar de pessoas, eu queria ajudar as pessoas. E na minha prática clínica eu conseguia fazer isso de uma maneira individual. Quando eu passei para a gestão, o meu foco é ajudar essas pessoas de uma maneira maior, escalonada. Então, mesmo sendo um bom gestor, mesmo sendo um gestor, espero que um bom gestor, você consegue ajudar as pessoas. As decisões que a gente toma ajudam as pessoas. Então, acredito que quem está entrando nesse caminho para a parte de gestão dentro dos hospitais, lembre-se disso, que as decisões impactam nas pessoas e a gente pode ajudar sim as pessoas. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Foi um papo interessante para a gente discutir isso. Vai para outras pessoas. Provavelmente você vai receber outros convites aí para falar sobre o tema, porque isso é importante. O médico precisa estar engajado na gestão, ele precisa saber que ele tem diferentes atores atuando no hospital e que ele precisa ter capacidade de administrar conflito, né? Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Imagine, Branco, eu que agradeço. Muito obrigado.